Todos sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir que se sentem. Boa tarde. Eu estou dando, então, por reiniciados os trabalhos, né, no terceiro dia e último da audiência pública. Eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer o comparecimento, e nós vamos iniciar, então, compondo a mesa. Então, eu vou pedir, eu vou chamando pelos nomes, que os palestrantes, eles venham e que se sentem aqui. Então, vamos começar, então, o senhor Marco Antônio Palermo. Ele vai efetuar uma palestra sobre a cota ambiental na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei 16.402/16, representando a Secretaria de Urbanismo. Boa tarde, seja mais bem-vindo. Sim, por favor. O senhor secretário de Habitação, Fernando Chucre, ele vai efetuar a palestra sobre o Plano Municipal de Habitação e Intervenção em Assentamentos Precários. Por favor. A professora doutora Luciana Rodrigues Tavassos, que vai efetuar a palestra sobre intervenção em fundos de vales urbanos da Universidade Federal do ABC. Representando a sociedade civil, Delmar Mates, que é geólogo, que vai falar a respeito da crise hídrica. Por favor, tenha bondade. A audiência pública, ela foi marcada a partir de um inquérito civil e de uma ação civil pública. Esta ação civil pública, ela tramita perante a 13ª Vara da Fazenda Pública e ela está suspensa a pedido do Ministério Público e da Procuradoria do Município desde o dia 28 de abril de 2016. Então, periodicamente, nós temos postulado a suspensão. E o motivo principal disso é justamente o acompanhamento da política pública desenvolvida pelo município. Na audiência pública, nós tivemos a oportunidade de fazer uma divisão em 3 grandes blocos de temas. O primeiro dia de audiência pública foi o dia 8, a temática foi macro e microdrenagem. A primeira palestra foi apresentada pelo professor Celso Minori Aoki, que se encontra presente, plano diretor de macrodrenagem da bacia do Alto Tietê. Ele é o representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica. O segundo tema, Programa Córrego Limpo, despoluição de córregos urbanos em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, foi apresentado pelo engenheiro Maicon Rogério de Abreu, gerente de Departamento de Planejamento Integrado da Diretoria da Sabesp. O terceiro tema, programação da redução de alagamentos e outras intervenções relacionadas ao controle de enchentes, causas das cheias, planos diretores de drenagem, medidas de controle de cheias, programa de metas, foi apresentado pelo engenheiro Pedro Luiz Castro Algodoal, representando a CIURB. O quarto tema, macrodrenagem e enchentes em São Paulo, foi apresentado pelo professor Júlio Cerqueira César Neto, representando a sociedade civil. O quinto tema, drenagem urbana e planejamento de recursos hídricos, foi apresentado pelo professor doutor Mário Tadeu Leme de Barros, representando a Politécnica.
Na continuidade dos trabalhos, no segundo dia de audiência pública, os temas, eles formaram um bloco da gestão de riscos. Também foram apresentadas 5 palestras. O primeiro tema, gestão de riscos de desastres, articulação institucional, estatística das inundações, análise, mapeamento e monitoramento de risco, prevenção de risco, bem como o segundo tema, foi apresentado por Cláudio José Ferreira, representando a CETESB. O segundo tema, plano preventivo, chuvas de verão, áreas de riscos e ações preventivas. E o terceiro tema, gestão de riscos na região metropolitana de São Paulo, foram apresentados por Ronaldo Malheiros Figueira. No primeiro, representando a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, e no segundo, a Câmara Metropolitana de Gestão de Riscos da Defesa Civil. O quarto tema, alerta e inundação, foi apresentado por Michel Rossini Pantera, que é gerente do Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE. O quinto tema, risco hidrológico, foi apresentado pela professora doutora Kátia Canil, que é geógrafa da Universidade Federal do ABC. Para o terceiro e último dia, nós temos também a previsão de 5 temas. O primeiro deles, contribuição na melhoria, a temática é interfaces urbanísticas e ambientais. Primeiro tema, contribuição na melhoria da drenagem urbana dentro de suas atribuições. Até o momento não houve o comparecimento, mas quem está destacada para poder fazer essa palestra é Tamires Carla de Oliveira, que é do DEPAV 1, do Departamento de Parques e Áreas Verdes. Então, eu estou transferindo a palestra dela para a última posição. Tá? O segundo tema, a cota ambiental na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei 16.402/16, será apresentado por Marco Antônio Palermo, representando a Secretaria de Urbanismo. O terceiro tema, Plano Municipal de Habitação e Intervenção em Assentamentos Precários, será apresentado pelo ilustre secretário de Habitação, Fernando Chucre. O quarto tema, intervenção em fundos de vales urbanos, será apresentado pela professora doutora Luciana Rodrigues Travassos, arquiteta, professora da Universidade Federal do ABC. E o quinto tema, crise hídrica, então representando a sociedade civil, o geólogo Delmar Mates. Por que uma divisão em 3 temas? Foi em função da densidade da discussão que envolve a temática das enchentes. Nós, conversando com o nosso corpo técnico, que está aqui presente, nós fomos orientados a que se fizesse desta maneira para que se pudesse ter uma maior abrangência na discussão e, por isso, até para que nós pudéssemos ter tempo suficiente para o desenvolvimento dessas apresentações, houve essa divisão em 3 dias. Qual é o objetivo, na verdade, de se fazer uma audiência pública? O objetivo da audiência pública é instruir, na verdade, este inquérito e ver se nós conseguimos, a partir de todas as informações que estão sendo feitas aqui, abrir um canal de negociação junto ao Estado e junto à Prefeitura. Embora a ação tivesse sido proposta só em referência à Prefeitura, eu me convenci de que existe uma parte de responsabilidade por parte do Governo do Estado de São Paulo, que também merece ser objeto de um compromisso de ajustamento. Então, o nosso objetivo é a coleta de informações. E nessa coleta de informações, ter condições bastante concretas para poder atingir a meta que foi estabelecida pela ação civil pública. Eu já tive a oportunidade de falar na terça-feira a respeito disso. Existe, na verdade, um fosso entre o meio técnico e o meio jurídico. Às vezes, aquilo que nós, no meio jurídico, imaginamos, ele não consegue se concretizar na prática. Eu imagino que esta é uma situação em que isso acabou ocorrendo. Por quê?
Porque o propósito da ação seria acabar com as enchentes, de forma definitiva, é a própria expressão que se contém dentro do pedido. Quando eu tive a oportunidade de ver o primeiro dia de apresentação, eu já fui convencido da impossibilidade técnica disso, ou seja, que do ponto de vista jurídico nós estamos almejando alguma coisa que não tem concretização. Quando nós chegamos no segundo dia, isso ficou até escancarado, de tão patente. Então, mostrando que, inclusive, os caminhos que a promotoria deve buscar aqui são bem diferentes daquele que nós imaginávamos, porque, assim, visto do ponto de vista estritamente jurídico, a peça da petição inicial, né, do meu antecessor é uma peça maravilhosa. Quer dizer, quem é da área jurídica fica extremamente impressionado por conta do profundo conhecimento do meu antecessor e que elaborou articuladamente, né, pedidos que, do ponto de vista jurídico, eles retratam um anseio, vamos dizer assim, daquilo que se possa considerar como justo. Então, ele fala em indenização e ele fala em obrigações de fazer. E nas obrigações de fazer, que é vamos dizer, o foco mais importante para essa audiência pública, ele fala das medidas de curto, médio e longo prazo, e com esse objetivo, ou seja, acabar com as enchentes. Então, quando eu tive consciência de que isso não era possível, eu confesso que levei um choque. Aqui eu sentado, ouvindo a cada palestra que foi feita e me convencendo a cada momento de que, como eu disse, o fosso entre a realidade e aquilo que é posto dentro do meio jurídico era muito maior do que eu podia pensar. Porque o fator de não ponderação é a regra aqui. E sem contar que um outro fator relevante aqui a ser destacado é a questão da própria perda da permeabilização do solo, que foi derivada principalmente da expansão urbana. Então, quer dizer, essas condições, elas tiram toda a estrutura do que foi imaginado para a ação civil pública e requer, da parte do Ministério Público, que se imagine outras maneiras de se tentar fazer, então, essa composição, para poder, na verdade, encerrar a ação civil pública, esse é um dos meus objetivos, e também obter algo que possa ser visto para o futuro, mas com um resultado concreto e que possa ser plausível. Quer dizer, algo que seja realmente executável. Por conta desta constatação, evidentemente que a temática de hoje ela acaba tendo uma importância assim, extraordinária, pois ela acaba, vamos colocar assim, pondo o dedo exatamente na ferida, ou seja, tudo o que foi colocado até esse momento, ele está ligado justamente à ocupação urbana. E esta é uma realidade que influencia o processo de enchentes e inundações de uma forma permanente. Como eu disse, isso não só vai interferir na avaliação que eu vou fazer a partir da conclusão que forem das palestras que foram feitas aqui, mas também na própria condução da própria ação, ou seja, o que nós devemos realmente fazer com ela, sentando depois com a Procuradoria do município e vendo quais são os tipos de cláusulas que nós podemos elaborar e que sejam realmente executáveis, para poder atingir essas metas, ou seja, lá diz, os períodos. Então, o período que seria de curto prazo, um período de 3 anos, um período de médio prazo, um período de 8 anos, um período de longo prazo, mais de 15 anos. Então, imaginar estas medidas, sem ser no plano abstrato, de maneira em que nós possamos desenvolver um programa e ter esse programa atingindo resultados e depois disso poder se fazer uma avaliação, obviamente que não serei eu, serei procurador de justiça até lá, né, com toda certeza. Então, outros promotores, eu fico até imaginando, é um negócio tão inédito em termos de posição da promotoria, que assim, eu tenho que imaginar algo que vai ser desenvolvido para poder ser executado durante 15 ou 20 anos. Então, quantos promotores vão atuar em partes disso para poder acompanhar aquilo que vai estar sendo feito pelo poder público? Então, essa não é a regra geral, vou dizer assim, na ideia da existência de um inquérito civil. Nas ações acaba até sendo, mas é por uma outra razão. É por conta da morosidade da justiça. Então, eu até disse no primeiro dia
e volto a reafirmar hoje, que o grande defeito de se judicializar as coisas é que você faz uma fotografia no inquérito civil no momento imediatamente anterior ao ajuizamento. E é como se aquela realidade não mudasse. Então, vai passando pelo menos pela vara, depois vai para o Tribunal de Justiça, depois vai para o STJ, depois chega no Supremo, porque essas questões elas têm que passar por todas as instâncias, isso é natural mesmo. E aí, quando também 12 anos depois, como eu tenho visto em alguns casos, que nós estamos começando a fazer execução agora, e por isso, inclusive, até pedi com a Procuradoria do município que se fizesse reuniões para poder ver qual seria a melhor maneira de fazer, o retrato que se tem dentro do processo é de uma realidade São Paulo 12 anos atrás. E aqui, quando os senhores estiverem falando, vão mostrar claramente que São Paulo, há 12 anos atrás, era outra situação, né? Então, a mesma coisa ocorre aqui. Só que aqui a diferença não é que nós temos só o problema de engessar. É por isso que eu pedi que a ação fosse suspensa. Porque eu cheguei à conclusão que não adiantava nada eu discutir algo que estava calcado em todo um trabalho que havia sido feito até 2009. Não tinha cabimento isso, né? Então, até por conta disso, eu resolvi suspender, conversei com a Procuradoria do município e passei a acompanhar dentro do inquérito civil essas medidas. Por exemplo, na terça-feira eu me surpreendi com um aspecto que é a visão que eu particularmente tinha a respeito, por exemplo, de defesa civil. Para mim, defesa civil é algo para o amanhã, mas para o amanhã mesmo. Então, nós estamos no dia, e é o dia seguinte. Então, tanto que uma das reuniões que eu havia feito, isso há 2 anos atrás, ela dizia a respeito justamente ao preparo para o plano das chuvas de verão. Muito bem, só que das apresentações eu compreendi que quando se fala em planejamento, esses planejamentos são de médio e de longo prazo, inclusive para isso. Não há possibilidade de se pensar nestas medidas para que elas sejam eficazes, sem projeções, sem averiguações, inclusive, do que se imagina que vai acontecer com a cidade, quer dizer, pensar tudo no futuro. Isso é uma realidade muito difícil para o meio jurídico. E os senhores que vão ministrar as palestras a partir de agora, vão me dar mais um pouco de luz. Então, na verdade, eu humildemente estou aqui para ouvi-los. Então, agora, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao senhor Marco Antônio Palermo. Eu acho que a apresentação vai ser feita com imagem, né? Então, acho melhor que nós, outros, retornemos para baixo, para poder usufruir da palestra. Então, por favor, o senhor está com a palavra. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Cumprimento o ilustre promotor, doutor César Ricardo Martins. Cumprimento o nosso secretário municipal da Habitação, Fernando Chucre. Caro ex-secretário e grande conhecedor do tema também, doutor Delmar Matos. Os colegas e as pessoas, todos os que estão aqui na audiência. Este tema que nos foi atribuído, trata-se, então, da cota ambiental na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Esse é um tema, vamos dizer, bastante técnico, mas ele tem uma característica que é uma novidade, quer dizer, um avanço muito importante e de certa forma, inédito do ponto de vista da Lei de Uso e Ocupação do Solo, porque ele traz no seu bojo, na realidade, uma estratégia ou um conjunto de estratégias que contemplam, na realidade, alguns objetivos. O primeiro deles que eu destaco é a garantia da moradia digna para quem necessita. Depois, também, orientar o crescimento da cidade nas proximidades, orientar esse crescimento. Quer dizer, e orientar esse crescimento significa o quê? Interferir, evidentemente, e trazer repercussões no uso e ocupação do solo e, consequentemente, nas grandezas e nas características que se refletem na produção e na geração
de escoamento superficial ou subterrâneo e, consequentemente, no processo de geração de enchentes e inundações. Então, quando nós falamos e se discute muito no adensamento urbano, mas no adensamento, vamos dizer, um adensamento propositivo com, vamos dizer, com racionalidade, com uma condução bem orientada, significa que nós podemos efetivamente adensar, mas nós podemos adensar sem repercussões nas inundações. É essa a tônica. Ou seja, quer dizer, o adensamento ele é possível, é desejável, inclusive do ponto de vista urbanístico, é positivo. Mas, desde que essas premissas, evidentemente, o aproveitamento da infraestrutura existente, de todos os mecanismos, não induzam a um agravamento dos indicadores e do potencial de produção de cheias e inundações. A nova lei ela permite também adotar uma estratégia tem por estratégia a melhora da mobilidade urbana, a melhoria da mobilidade urbana. Este é um requisito fundamental também para que, digamos, a cidade se ordene e os deslocamentos se promovam de maneira mais adequada. Qualificar a vida urbana dos bairros, promover o desenvolvimento econômico da cidade, preservar o patrimônio cultural, evidente, e, finalmente, aquilo que está mais conectado com o objeto da nossa fala aqui, que é incorporar a agenda ambiental no desenvolvimento da cidade. Então, esta estratégia, ela é, por assim dizer, mais uma estratégia inovadora que, tendo sido pensada, discutida, debatida e muito bem estudada pelos nossos colegas da Prefeitura e com incorporações muito válidas e muito profundas da sociedade, permitiu avanços, inclusive nesse tema, que é um tema que a gente, digamos, já vinha pensando há muito tempo. Os colegas aqui da Prefeitura que trabalham nesse setor já vinham pensando há muito tempo em algo que se consolidou como a cota ambiental, um conceito bastante interessante, mas que ainda não estava perfeitamente definido e que pôde, com esta lei, ser melhor aprimorado. E dentro de uma ótica que trata exatamente da incorporação da agenda ambiental no desenvolvimento da cidade. E numa ótica e numa visão que é de introduzir melhores práticas de gestão. Não é simplesmente trazer imposições ou enfim, visões absolutamente, vamos dizer, estruturalistas. Nós estamos realmente com o conceito de cota ambiental aqui, ela tem uma visão de introduzir melhores práticas de gestão. E aqui nós destacamos, então, alguns conceitos, como a transferência do direito de construir, o pagamento por serviços ambientais como instrumentos da preservação ambiental da área urbana. O pagamento por serviços ambientais significa uma perspectiva futura de que aquele munícipe que protege o meio ambiente, que consiga, através ou de elementos como a cobertura vegetal, o incremento da cobertura vegetal, a retenção das águas pluviais, seja beneficiado exatamente por essa iniciativa. Então, esta é uma prática nova, essa é uma visão estratégica avançada. E a cota ambiental, então, ela vem exatamente no sentido de auxiliar na melhoria da qualidade ambiental da cidade, e aí definindo áreas, principalmente para áreas acima de 500 metros quadrados, que possam, então, ser consideradas posturas vinculadas a parâmetros de vegetação, cobertura verde, fachada verde, reservatório de retenção, área jardinável, piso semipermeável, ou seja, esses parâmetros vinculados à cota ambiental podem, digamos, auxiliar em muito na melhoria das condições de escoamento e na redução da produção e dos riscos de cada vez maiores que nós observamos ao longo do tempo de geração de inundações na cidade. Eu iniciei os meus trabalhos profissionais na década de 80
E o meu primeiro trabalho, eu sempre gosto de lembrar, porque é uma referência, assim, pelo menos para mim, mas acabou sendo uma referência importante. Nós estávamos, na época, eu trabalhava no Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, neste prédio, na Rua do Riachuelo, 115, no 4º andar, era onde eu trabalhava. Em 1983, nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 1983, era o Carnaval, e nós estávamos no Departamento de Águas e Energia Elétrica, estava em curso, com bastante avanço, já as obras de canalização do Rio Tamanduateí. E nesses dias ocorreu uma precipitação sucessiva, foram 3 eventos, no dias 4, 5, 6 e 7 de fevereiro, no Carnaval, e o Rio Tamanduateí chegou na sua foz quase a transbordar. Ora, o projeto de canalização do Rio Tamanduateí, os senhores viram palestras sobre riscos, ele estava dimensionado para uma vazão na foz de 484 metros cúbicos por segundo, que corresponderia a uma cheia com probabilidade de ocorrência de 1 em 500 anos. Bom, isso causou um trauma na administração, porque como que uma cheia com expectativa de acontecer em média 1 a cada 500 anos, sendo que a obra nem estava ainda concluída, estava em andamento, nós tivemos praticamente o seu risco atingido. Será que nós, justamente naquele ano, teria ocorrido a cheia de 500 anos? Muito bem. Então, diante disso, foi constituída uma equipe da qual eu era responsável, e tivemos todo o apoio do Laboratório Hidráulico da Escola Politécnica, do Centro de Tecnologia Hidráulica. Eu trabalhava aqui, mas pelo Centro de Tecnologia Hidráulica, CTH, e fizemos um estudo já muito avançado, com base numa revisão, foi uma chamada revisão dos estudos hidrológicos da bacia do Rio Tamanduateí, e que foi muito interessante, porque nós tratamos exatamente o problema da seguinte maneira. A cheia de projeto do Rio Tamanduateí, ela foi dimensionada por um engenheiro que foi professor da Escola Politécnica na década de 30, professor Lisandro Pereira da Silva. E ele, depois de aposentado, ele foi engenheiro da Prefeitura de São Paulo, professor da Escola Politécnica, e trabalhou em seguida, depois de ser aposentado, trabalhou no mercado privado da engenharia, e na década de 60, ele fez o projeto e o estudo hidrológico que determinou a vazão de 484 metros cúbicos por segundo para uma chuva correspondente a 500 anos de perda de retorno na foz do Tamanduateí. Bom, então, naquela ocasião, evidente, o único método que se conhecia, que se utilizava para cálculo, os engenheiros aqui vão entender bem o que eu vou falar, era um método racional, que era um método que se aplica apenas para bacias de até 1 km². Então, o que o engenheiro Lisandro fez? Ele, muito sensatamente, ele dividiu a bacia do Rio Tamanduateí em 484 partes e fez o cálculo baseado naquele método da produção de cheias e gerou uma série de ondas de cheia que foram se superpondo e amortecidas. Esse cálculo eu imagino que deva ter demorado quase 1 ano para ele concluir, tá certo? Ou até mais. E gerou, então, a cheia de projeto, que foi a cheia de projeto dimensionada. A empresa para a qual ele trabalhava chamava-se Hidroservice, do engenheiro Henri Maxud, proprietário do engenheiro Henri Maxud, e definiu-se, então, essa cheia. Era a melhor tecnologia disponível, inclusive a tormenta de projeto que ele utilizou foi uma tormenta de projeto, a chuva de projeto, uma chuva de projeto interessantíssima, porque ele tinha um conhecimento da natureza muito grande, conhecimento da cidade muito grande, então ele conseguiu, e acho que a grande vantagem, vamos dizer, o grande tirocínio dele se consolidou na concepção da tormenta de projeto, porque a tormenta de projeto do engenheiro Lisandro, que ele concebeu, não era uma tormenta de projeto pontual, ela era uma tormenta de projeto que tinha um centroide, um epicentro, que depois se dispersou, um epicentro, ou seja, a concentração mais forte da chuva no centro da cidade de São Paulo, aqui, nessa região,
e que se dispersava em direção às áreas mais urbanizadas, também com grande intensidade, de forma elíptica e simulando basicamente aquilo que ocorre nos grandes eventos chuvosos na cidade de São Paulo, que são grandes concentrações e coincidentemente, presumindo que toda a água precipitável na atmosfera naquele dia caísse no período correspondente ao período crítico da bacia, que seria o tempo de concentração dessa bacia. Bom, então, feito essas considerações, qual foi a minha missão? Minha missão foi de posse. Nós tínhamos os estudos do engenheiro Lisandro, mas nós tínhamos um ferramental matemático já bastante sofisticado, bons computadores, modelagem matemática sofisticada. Então, nós fizemos a reprodução das condições de projeto, da tormenta de projeto do engenheiro Lisandro, e simulamos aqui neste prédio aqui, simulamos a cheia, considerando exatamente a mesma tormenta de projeto, só que com parâmetros aqui, que nós estamos aqui relacionados, exatamente que estão correlacionados com essa cota ambiental de vegetação, cobertura e retenção na bacia, compatíveis com aquela data. E também fizemos a projeção para o limite de urbanização possível na bacia. Tá certo? O limite máximo que seria admissível numa bacia com as características do rio Tamanduateí. E depois de quase um ano de trabalho também, nós chegamos à conclusão que realmente, naquele dia, no dia 7, especialmente no terceiro pico, porque houve uma conjugação de tormentas muito intensas, sucessivas. A primeira, no dia 5, já provocou um grande encharcamento do solo. A segunda foi mais intensa. E a do dia 7 já encontrou a superfície totalmente, não só impermeabilizada, mas totalmente molhada, ou sem capacidade nenhuma de retenção, e gerou, então, a onda que, inclusive, danificou os equipamentos, a instrumentação que o DAE tinha, já em tempo real, e o linígrafo, o pluviômetro foram destruídos na foz aqui do Tamanduateí, no glicério, e nós tivemos que reconstituir essa onda de cheia e também fazer a projeção para a condição limite de escoamento. Então, nós chegamos à conclusão, fazendo a reconstituição da onda de cheia do terceiro dia, que realmente teria passado uma onda de cheia próxima de 400 metros cúbicos por segundo no pico, tá certo? Ou seja, muito próximo da vazão de projeto que havia sido dimensionada. E aí nós fizemos uma segunda simulação, considerando a tecnologia existente naquela ocasião e considerando se nós fôssemos fazer um redimensionamento e se nós tivéssemos sido, vamos dizer, se tivéssemos a oportunidade de redimensionar, e aí vem muito naquilo que o caro promotor colocou, quer dizer, a nova visão, a nova tecnologia, as novas ferramentas que nós dispunhamos permitiriam um novo dimensionamento. Então, nós fizemos esse exercício também. Esse exercício resultou no seguinte: como que seria o novo dimensionamento? Seria utilizar a mesma chuva de projeto que foi utilizada originalmente, entretanto, considerando esses parâmetros que não foram considerados, evidentemente, na origem pelo projetista, e também considerando um novo método de cálculo, que não foi, evidentemente, ele não dispunha desse recurso. Então, nós consideramos o seguinte: naquele dia, 7 de fevereiro, que acabou por ser o dia em que houve a maior ocorrência de inundação na história da bacia do rio Tamanduateí, não havia nunca um registro desse tipo, nós conseguimos mensurar e calcular qual seria a máxima quantidade de água precipitável na atmosfera naquele dia. E observamos que nem toda a água precipitável na atmosfera naquele dia caiu. Tá certo? Haveria ainda um excedente. Então, considerando a máxima quantidade de água precipitável na atmosfera aquele dia, dimensionamos qual deveria ter sido, qual seria, não que deveria ter sido, mas qual seria a cheia correspondente àquela chuva de projeto associada ao máximo potencial de água precipitável na atmosfera. Ou seja, chegamos à conclusão que a cheia, a inundação, digamos, a vazão de pico correspondente à chuva e de projeto e as condições de projeto associadas aos novos parâmetros deveria ser 640 metros cúbicos por segundo. Muito bem. Então, esse é apenas um relato para, digamos, efetivamente colocar
o quão importante são esses parâmetros que, aqui considerados na cota ambiental, hoje são referenciais para uma boa prática de gestão, tá certo? Quer dizer, e aí nós destacamos também, nessa conceituação, que quando nós falamos em qualificação ambiental e perímetros de qualificação ambiental e tudo mais, que isso vocês observam na lei, aqueles que leram a lei, que analisaram a lei, e pretendem, digamos, entender como que a cota ambiental deve ser aplicada, como que o conceito deve ser aplicado, é importante sempre ter em mente os conceitos que estão ligados à lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, que são coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, dimensões mínimas e máximas do lote, cota parte máxima, gabarito, recuos e fatores de qualificação ambiental, que é o que mais nos interessa, tá certo? Quer dizer, efetivamente, tá? Então, muito bem. Quer dizer, considerando, então, esses parâmetros de ocupação, o conceito de cota ambiental, ele está associado, na realidade, a um chamado perímetro de qualificação ambiental, que expressa a situação ambiental e potencial de transformação de cada perímetro ao longo das suas condições, ao longo do tempo e de suas condições. E são muitos vamos dizer, seriam muitos os fatores que condicionariam, digamos, esses conceitos de potencial de transformação de cada perímetro. E aqui nós destacamos apenas para demonstrar essa complexidade, a questão, digamos, desses conceitos, a questão da qualidade ecossistêmica. Poderiam ser utilizados vários conceitos para o desenvolvimento da cota ambiental. Inúmeros, por exemplo, a qualidade ecossistêmica, o microclima, todos eles se combinam, né? A vegetação e a drenagem. Mas, evidentemente, para efeitos práticos, nós associamos essa cota ambiental àqueles dois fatores que são os fatores preponderantes, a nosso ver, e que permitem, digamos, ao usuário dessa lei, porque nós temos que fazer uma lei, evidentemente, quer dizer, que tenha procedimentos que sejam aplicáveis. Não podemos esperar que um usuário tenha que fazer pós-doutorado para que possa aplicar uma lei. Então, ele tem a partir dos conceitos que foram estabelecidos, nós digamos, definimos, identificamos perímetros de qualificação ambiental que podem ser, vamos dizer, tabulados em função das suas características, e esses perímetros, a esses perímetros estão associados indicadores de cobertura vegetal e indicadores de drenagem. Então, na realidade, a cota ambiental passa a ser, e o atendimento dessa cota ambiental passa a ser vinculado a indicadores que refletem, em função de cada perímetro de qualificação ambiental, as questões mais associadas à cobertura vegetal e à drenagem. E, evidentemente, aí o funcionamento da cota ambiental, a questão de como que funciona, digamos, como que um munícipe, uma pessoa que vai, vamos, aplicar essa cota ambiental, deve proceder. Tem que, digamos, a cota ambiental é um referencial que está associado a uma taxa de permeabilidade. E essa taxa de permeabilidade está associada àquele perímetro que está tabulado. Então, o procedimento, na realidade, ele é bastante didático, não é complicado. É válido, normalmente, para lotes com área superior, a 500 metros quadrados, e 500 metros quadrados é uma referência, porque, evidentemente, a necessidade de uma área, e sendo os conceitos, vamos dizer, associados principalmente à existência de permeabilidade que permita uma retenção no lote,
isto já advém o indicador 500 metros quadrados, eu não sei se foi bem esse, mas o Paulo talvez possa esclarecer, mas já advém de uma prática ou de um conceito anterior da lei das piscininhas, em que nós tínhamos essa referência anterior de que foi depois reproduzida, que foi objeto de uma lei municipal, que depois foi estabelecida também no Estado de São Paulo, em que para lotes acima de 500 metros quadrados seria possível já ter um efeito benéfico da retenção da água de chuva no lote. Então, há realmente condições físicas de já ter uma contribuição dessas retenções a partir de áreas desse tipo. Então, a cota ambiental fixa uma pontuação mínima, que varia conforme o território e o tamanho do lote, e ela pode ser atendida por meio de diversas soluções construtivas e paisagísticas. Então, estabelecida essa cota, essa pontuação mínima, quer dizer, digamos, o munícipe, digamos, o empreendedor, ele pode, então, adotar uma série de soluções construtivas e paisagísticas que permitem, então, o atendimento dessa cota ambiental. No fundo, é um estímulo, como eu disse no início, às melhores práticas, a adoção de melhores práticas. Por exemplo, aqui nós temos, nesse slide, quer dizer, algumas práticas que podem ser adotadas exatamente para o atendimento digamos, dos requisitos da cota ambiental. Por exemplo, a cobertura verde, com substrato superior a 40 centímetros, uma fachada verde, já temos isso muito praticado aqui na cidade, com vários exemplos de sucesso, casos de sucesso. A vegetação com árvores de porte médio, pequeno ou grande, dependendo das condições, até palmeiras, áreas ajardinadas sobre laje principalmente pisos permeáveis e reservatórios de retenção. Então, a combinação de todos esses fatores enseja práticas que nós passamos a instituir e passamos e aquele que digamos que a exerce passa a ter, então, além de exercer uma boa prática, ele pode ter compensações com relação a essa boa prática de gestão, e com isso nós introduzimos uma cultura, que eu acho que é o mais importante, uma cultura de manejo que é fundamental para conscientizar a sociedade de que nós já estamos muito além do limite de impermeabilidade que uma cidade pode suportar. Então, se nós não, a partir de hoje, a partir de agora, ou já de algum tempo, não estabelecermos formas de manejo e formas, vamos dizer, de práticas que induzam e fomentem a sociedade a reduzir dessa forma, lote a lote, a capacidade de produção de cheias, nós estaremos condenados a ter obras, ou a ter obras que são cada vez mais onerosas, provavelmente hoje impossíveis de serem executadas pela dimensão dos recursos necessários e pela dimensão dos espaços que seriam necessários para restaurar as áreas de armazenamento que seriam necessárias. E então essa postura, eu acho que ela é muito moderna e muito adequada à conscientização de que a escala da participação na contribuição da diminuição dos riscos de inundação tem que ser trazida para cada um de nós. Nós estamos numa situação hoje que é totalmente incompatível imaginar que nós chegaremos a uma vazão, digamos, profética, que de 1000 passarás a 2000 não chegarás. Não chegará, porque se nós não tivermos... os senhores imaginem se a montante da Penha, que ainda existe em áreas de remanescente de várzeas, nós tivermos os mesmos padrões de impermeabilidade que temos no ABC ou aqui no centro de São Paulo. Passaremos de 2.500 metros cúbicos por segundo no Tietê tranquilamente em Edgar de Souza, depois Barueri. Isso significa o quê? Qual que seria a medida necessária para uma correção desse tipo? Construir um túnel
de 100 quilômetros, com 20 metros de diâmetro, para levar uma cheia de 2.000 metros cúbicos por segundo, isso é impraticável, tá certo? Isso seria algo que, atualmente, mesmo países como o Japão, mesmo as grandes obras de intervenção de armazenamento em Tóquio, que a gente observa, não chegam a uma dimensão dessa ordem de grandeza. Então, tudo o que nós temos que fazer hoje, realmente, eu acho que a lei ela é muito feliz em associar uma possibilidade de incentivo e de boa prática para que o cidadão possa, a partir de um novo empreendimento, ter consciência de que ele tem uma responsabilidade e, mais do que isso, ele pode ser muito beneficiado, diretamente, inclusive, pela pela adoção de posturas de boa gestão como essas que estamos aqui. O pagamento de serviços ambientais que tanto se propugna, e é um dos princípios da lei, ele tem exatamente, ele ainda não é um princípio aplicado. Digamos, ele é muito pouco aplicado, quase ainda não é aplicado, mas, por exemplo, ele vai ser fundamental no futuro para a proteção de matas ciliares. Evidentemente, aquele cidadão que proteger as matas ciliares, que proteger áreas e que recuperar áreas de retenção naturais, ele precisa ser compensado por isso. E o pagamento de serviços ambientais é uma das formas que pode ser utilizada para isso. Digamos, a lei tem esse conceito no fundo. Ela permite essa evolução no futuro. Bem, dentro do possível, evidentemente que, é claro que a aplicação da lei, eu acho que não seria aqui o caso de falar de como se aplica, como se calcula a cota ambiental, esse tipo de coisa. Isso está muito bem delineado, mas a aplicação ela é bastante simples. Se um usuário estiver interessado, basta identificar o seu perímetro de qualificação ambiental, acessar a base de informações do GeoSampa, habilitar a camada qualificação ambiental e definir o seu perímetro, e aí aplicar, digamos, o próprio simulador. Existe até um simulador de aplicação de cota ambiental que calcula a cota ambiental mínima obrigatória no lote. Tá? Então, é algo que foi já dimensionado de forma a facilitar, não há necessidade de nenhum grande especialista para fazer isso, tá certo? É evidente que precisa ter um pouco digamos, de habilidade com os meios digitais, mas é algo bastante simples e que já dá ensejo, inclusive, ao cálculo da cota ambiental mínima a partir dos parâmetros que estão todos especificados para a cidade. Enfim, era o que eu teria a comentar. Me coloco à disposição, agradeço muito a oportunidade e os cumprimentos aqui pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marco Antônio Palermo. Nós vamos, então, dar continuidade, então, passando para o terceiro tema. Então, vou pedir que o secretário Fernando Chucre venha e faça a sua exposição, Plano Municipal de Habitação e Intervenção em Assentamentos Precários. Boa tarde a todos. Agradecer o convite do Dr. César para estar aqui hoje falando um pouco sobre as ações da Secretaria de Habitação do município de São Paulo com relação de maneira geral, às áreas ambientalmente frágeis que a gente tem aqui no município, especialmente com relação às questões no caso da habitação, que diz mais respeito à habitação, das ocupações que existem nessas regiões.
Aí eu estou falando de APPs, de córregos, de várzeas, de encostas, especialmente também áreas de riscos, e também de mananciais. Dizer que a gente escolheu alguns casos aqui, que são casos que inclusive estão sendo tratados com o Ministério Público em ações civis contra a Prefeitura de São Paulo em alguns casos, às vezes contra a Prefeitura e Estado junto. A gente trouxe alguns casos aqui para demonstrar algumas ações que estão sendo feitas aqui no município, de uma certa forma também por demanda do Ministério Público. O que nós temos colocado também em algumas oportunidades, que está sendo um problema para a SEAB. A SEAB está com uma alta judicialização das questões referentes à necessidade de implementação de obras, de implantação de obras de infraestrutura, e a previsão nossa é que a partir de entre 2019 e 2020, doutor César, eu tive a oportunidade de conversar com os demais promotores também a respeito desse assunto, inclusive do meio ambiente, não só da área de habitação. A gente avalia que a partir de que, no máximo até 2020, a SEAB não terá condição de fazer nenhum planejamento sobre quais obras serão prioritárias para o município de São Paulo. No caso de urbanização, hoje 80% do orçamento da SEAB já está destinado a obras que estão sendo implantadas, são implementadas por decisão judicial. Então, pelo volume de outras áreas que estão sob júdice, a gente acha que, no mais tardar, pelas decisões que têm sido proferidas pela Justiça, a gente até 2020 perde a capacidade de decidir. O município perde a capacidade de decidir quais obras ele vai implementar e quais as prioridades no sentido de execução orçamentária, de quais obras seriam aplicadas ou implementadas no município de São Paulo. Estou fazendo só um comentário para ver a situação, que é um problema, que é o cruzamento de todas as questões, né? Excesso de áreas que demandam sim investimento, sob o ponto de vista investimento público principalmente, com um processo de judicialização que está tendo, já não é de agora, de mais de década para cá, e a questão orçamentária cada vez mais comprimida por várias questões que não vem aqui ao caso, então cada vez menos recursos para investimento em outras secretarias, com exceção de saúde e habitação, que têm obrigações constitucionais que acabam preservando, de uma certa maneira, os recursos para investimento. Então, as demais secretarias, a tendência, mantidas as condições que nós temos hoje, é de redução ano a ano da capacidade de investimento, habitação uma delas. Dizer também algumas coisas aqui que eu tinha colocado só, a questão do espraiamento das cidades. Eu vou mostrar no slide seguinte aqui uma situação para a gente visualizar bem o problema que a gente tem, o tamanho do problema que a gente tem no município de São Paulo, especialmente na região metropolitana. Algumas intervenções estão sendo feitas por SEAB, como eu disse, a gente trouxe alguns casos que estão judicializados. A questão das novas ocupações que estão acontecendo no município de São Paulo e a dificuldade que a gente tem de fazer frente. Aí, no caso, a administração toda, não é a habitação especialmente, essa atribuição está em outra secretaria, mas as dificuldades que nós temos com relação ao desfazimento, especialmente dessas ocupações, e obras também de parceria, que SEAB atua muito em parceria com outras secretarias, em obras de infraestrutura, especialmente canalização, piscinões, à medida que a gente é responsável pela questão das remoções e do plano de reassentamento das famílias destas áreas que são afetadas pela implementação dessas obras. Aqui, para a gente ter uma visão rápida, acho que todo mundo já viu esse mapa dezenas de vezes, mas se a gente pegar do começo do século passado até o final do século passado, essa é a visão, só em termos de cores, do que foi o espraiamento, do que foi o aumento da mancha, da urbanização, da ocupação do território aqui da região do Planalto Paulista. Dizer também, assim, em grandes números, acho que esses números também é só para a introdução, que a gente está falando de um território de 1,5 mil quilômetros quadrados de área, sendo que grande parte dela, 2/3 dela já urbanizada. A gente está falando em 12 milhões de habitantes, 3,5 milhões de domicílios, 32 subprefeituras, 96 distritos, 313 milhões de metros quadrados de área residencial construída. Nós temos no município, nos últimos levantamentos nossos mais atualizados, 1.709 núcleos informais, favelas principalmente, ainda tem mais um número de aproximadamente 700 loteamentos irregulares no município de São Paulo, 18 mil quilômetros de vias públicas e orçamento aprovado de 56 bilhões para todas as áreas da prefeitura, para além de habitação e de intervenções.
Importante também dizer, por vício, porque eu passei um período na Implaza antes de vir aqui para a Secretaria da Habitação do município, que é impossível, e no caso desse assunto especialmente, por exemplo, que o Palermo falou agora, a gente está falando em macrodrenagem, na questão das bacias, é impossível fazer qualquer tipo de planejamento única e exclusivamente no município de São Paulo. Isso tem que ser feito se utilizando ferramentas ou articuladamente, planejamento integrado com os demais 38 municípios da região metropolitana, que é uma preocupação constante, uma dificuldade muito grande com relação a esse cruzamento, essa sobreposição de informações de diversas áreas. No caso específico da habitação, logo que eu saí da Implaza e vim para o município, nós fizemos um grupo, aproveitando uma plataforma que tem de geoinformações da Implaza, que chama-se SIM, que é serviço, que é uma plataforma de informações metropolitanas. A gente está integrando todas as informações de habitação, o município de São Paulo, mais os outros 38 municípios, num único portal, inclusive com qualificação de todos os municípios, no sentido de você estabelecer critérios únicos para a inserção dos dados na plataforma, que é um problema que a gente tinha. Os municípios têm desenvolvido plataformas de geoinformação, não é os municípios, cada secretaria tem uma plataforma para chamar de sua, que fica lá inserindo os dados conforme um técnico, conforme alguns critérios que são estabelecidos de maneira isolada e não de maneira articulada com outros órgãos. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo na habitação, nós fizemos através do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano para integrar todas as informações. Inclusive a Universidade do ABC fez o primeiro estudo, na época eu estava ainda no Estado, na habitação, que gerou os critérios para poder fazer a inserção desses dados na plataforma. Ainda informações gerais aqui, a gente está falando dos assentamentos precários, a gente está falando de 36 mil municípios em unidades de conservação. Então a gente está falando que tem uma interface muito grande, por motivos óbvios, são os terrenos menos valorizados sob o ponto de vista de mercado, os que estão com algum tipo de restrição ambiental, especialmente ou que não são ocupados por questões de legislação, que acabam virando as ocupações e assentamentos informais que a gente tem aqui no município. A gente está falando basicamente, inclusive eu já questionei esse dado aqui, eu acho que está bastante desatualizado, a gente está falando de 143 mil domicílios em áreas de mananciais especialmente. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Então, olhando aqui para a questão de mananciais, ainda ilustrando um pouco o problema. Aqui uma foto dos anos 80, para a gente ver que não é só um fenômeno do meio do século passado, a gente está falando agora também especialmente do final do século, onde houve a grande ocupação, especialmente dos mananciais. E aí eu vou passar rápido as fotos aqui em 80, 85, 92, e 97 e 2003. Então isso dá para ter, voltando... Opa, desculpa, apertei errado aqui. Mas voltando aqui rapidamente, de novo, passando rapidamente, só no extremo sul de São Paulo, como que foi esse crescimento com relação ao espraiamento, né, da mancha urbana do município de São Paulo, região metropolitana também, especialmente na região do extremo sul do município, área de mananciais. Exemplo específico de uma área, que é uma Chácara Santa Maria, em 95, e aqui em 2005, para a gente ter uma ideia... tudo área com declividade absolutamente inadequada para fazer esse tipo de intervenção, com inclusive diversas áreas de córregos próximos, especialmente aquela mancha verde que tem do lado esquerdo, que é um córrego que nós temos naquela região. Indo para a atuação do município de São Paulo, falando especificamente de mananciais, a gente tem 3 grandes momentos. O primeiro momento, 94 a 2007, que foi um financiamento do BIRD para a questão da Guarapiranga, que tinha uma série de investimentos também que envolviam não só a questão de drenagem, a questão de preservação de mananciais, mas também a questão de urbanização e urbanização em assentamentos precários. Segunda fase de 2012, que foram parcerias feitas com o governo federal em diversos momentos, programas, principalmente mais do que programas, intervenções ou projetos isolados dentro daquele território. E a terceira fase, que foi basicamente um início em 2013 com uma série de projetos em parceria com a Sabesp, que foi um contrato que nós temos lá onde a gente é reembolsado dos investimentos feitos. Estou dando um exemplo, tem também o FMSAI, mas é basicamente um contrato específico para mananciais, onde os investimentos feitos pelo município de São Paulo na questão de saneamento são reembolsados para a gente dentro de um determinado perímetro, de um determinado território que está estabelecido que o contrato determina. Então,
de relevante que eu gostaria de dizer, que o município de São Paulo, acho que isso não está na apresentação, mas é importante dizer. A gente tem, doutor César, uma situação privilegiada sob o ponto de vista de projetos. Ao longo das últimas administrações, nós tivemos um conjunto de projetos que chama-se Renova, que são vários lotes distribuídos em várias regiões de São Paulo, com projetos já praticamente, vários deles com nível executivo, outras em fase final de elaboração, ou seja, nós teríamos condição de contratar um número muito grande de obras, somados ao último, o PAC Mananciais, que ficou no discurso, não houve recursos de fato para a gente implementar, que foi um pacote de basicamente 4,5 bilhões de obra previstos para a região de Mananciais, e que foi uma das primeiras notícias que eu recebi quando eu assumi a Secretaria da Habitação, no dia 17 de janeiro, eu lembro a data, estou igual o Palermo, não sou de guardar data, mas algumas a gente registra. No dia 17 de janeiro, eu recebi uma carta do Ministério das Cidades dizendo que estava cancelado o PAC Mananciais, nenhuma das obras que nós tínhamos projeto, várias delas com licitação, como elas não haviam sido iniciadas, foram canceladas unilateralmente pelo governo federal, no Brasil inteiro, não foi só no município de São Paulo, pela inexistência dos recursos necessários para a implementação daquelas obras. Então, nós temos também um segundo pacote muito grande de obras de mananciais, de projetos de urbanização, de canalização, de saneamento, que não é projeto na prateleira e falta de condições de financiamento para execução, várias licitadas, como eu disse. Aqui, desculpa de novo, eu vou passar aqui, mas aqui rapidamente, então, algumas obras que estão sendo implementadas com recursos de pequenos, ou do próprio orçamento, ou de parcerias com o governo do Estado. Então, aqui Parque Amélia, Santa Margarida, Jardim Iporanga, que dá para perceber a situação no quadro do lado esquerdo, em cima, que é uma situação que não é daqui. A gente tem há centenas de casos aqui no município de São Paulo de córregos em situações parecidas e que demandam um custo de um investimento razoável. Parque América também, que foram implantadas diversas áreas de lazer e de urbanização de margens, no caso de APP de córregos. Vila Rubi também, que aqui são obras específicas de urbanização, drenagem e canalização. Cantinho do Céu, que tem um trecho feito, agora a gente vai ter condição, inclusive agora nesses ainda próximos 2 anos, implementar uma grande área, vou mostrar um pouco mais à frente, complementando o princípio desse projeto, que é basicamente urbanizar, ocupar as margens da represa Billings para evitar a ocupação. Só que aqui não é simplesmente, você fala, bom, mas essa obra aqui é barata, nós estamos fazendo um caminhozinho ali, um playground, só que para fazer essa obra barata, você tem que tirar algumas dezenas de milhares de famílias que estão residindo naquele local para poder implementar essas obras. Aqui é mais obras do Cantinho do Céu. Na terceira fase, que é essa etapa que eu estou dizendo para vocês agora, que a gente tem muitos projetos, algumas obras estão andando com recursos, não da forma que devia, mas, como eu disse, pela escassez de recursos, a gente está dependendo praticamente de recursos do governo municipal, do orçamento municipal. A gente tem aqui uma série de áreas que estão com projetos feitos, licenciados, em condição de licitar, vários deles licitados, inclusive, e que a gente não tem condição de implementar. Este bloco que está aqui é um bloco que a gente conseguiu reprogramar com recursos do próprio município. Então, a gente está falando em 17 mil famílias beneficiadas. O exemplo maior, isso, voltando para a tese do Dr. César, dos projetos que foram altamente judicializados, eu vou falar disso daqui, que eu sei que o Ministério Público tem até arrepio quando vê esse projeto, que é o nosso Espanha, que foi um projeto que a gente terminou a obra, vai começar a ser entregue a semana que vem, inclusive as unidades habitacionais. São 3.800 unidades, 3.900 unidades em áreas de mananciais, num extremo, numa península que tem ali do Jardim Apurá, na Billings também, e que viabilizou de uma certa forma, aí vamos fazer uma limonada da situação, um parque aqui em volta de aproximadamente 500 mil metros quadrados, que iniciou-se também a implantação dele, já se iniciou a implantação dele, cercamento e alguns equipamentos. E aí o que a gente fez então desse programa, desse projeto especificamente? Nós fizemos um reestudo dentro das regras lá da questão dos mananciais, das regras com relação a reassentamento somente de pessoas da própria bacia. Tem uma série inclusive de condicionantes no TAC que foi feito, no acordo que foi feito com o Ministério Público na época.
e direcionamos todos os investimentos que nós tínhamos na área de urbanização e principalmente de recuperação ambiental para as áreas que vão ser removidas agora para a Espanha. Então, esse quadro aqui mostra um pouco, eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas mostra exatamente todas as áreas que serão removidas, quantas famílias estão sendo removidas, e todas essas áreas já têm projeto, aprovação, licenciamento, recursos disponíveis para que se inicie a obra imediatamente depois. Esse é um princípio que a SEAB adotou agora, que é fazer remoção somente para esses empreendimentos, serve para esse, serve para qualquer outro empreendimento. Não se faz reassentamento de áreas onde você não tem um projeto para ocupar a área e recursos disponíveis para ocupar a área imediatamente, para a gente não cair no erro, que é uma prática bastante antiga de SEAB, que é o descasamento dos programas dos atendimentos habitacionais, dos planos de remoção, com a questão da urbanização das áreas que vão ser objeto dessa remoção. Então, se remove as famílias para lá, 2 meses depois está tudo ocupado novamente, gerando todos os problemas que a gente está acostumado a enfrentar. Então, todas, sem exceção as áreas do Espanha, nós fizemos esse casamento nos últimos 2 anos entre projeto, recurso disponível e licenciamento para poder viabilizar. Então, Cidade Júlia, aqui eu não trouxe projetos detalhados, só trouxe para a gente identificar mais ou menos o local. Jardim Apurá, que no próprio Jardim Apurá a gente está aproveitando para incorporar algumas áreas ali da beira da Billings que estão ocupados. Aqui é Balneário Paulista, Mar Paulista, Itajaí, Ingaí. Nós fizemos parcerias com o governo do estado, quase todas essas áreas, quando não são do município. Este caso aqui, a própria EMAI, o DAE, EMAI, a Secretaria de Energia do Estado, vai fazer a recuperação. Aqui não é uma área passível de urbanização, nós estamos fazendo a recuperação ambiental, vai ser um parque linear que vai ser utilizado, vai ser construído nessa área. O Erundina também, que é uma situação parecida com a anterior. Boulevard da Paz, então aqui eu não vou ficar no detalhe, Alto da Alegria. Então todas essas obras, a gente está falando de remoção de 4.000 famílias e início das obras de urbanização ou recuperação ambiental imediatamente, no dia seguinte à remoção. A outra linha que tem da SEAB também de ações são as ações vinculadas a outras secretarias. Aqui eu trouxe um exemplo da CIURB, que é caso também que tem a ver com drenagem, com vários córregos que tem nessa região, que nós estamos, de uma certa maneira, fazendo as remoções das famílias, canalização, tem uma série de obras vinculadas a essas intervenções. Aqui, para a gente ter uma ideia do tamanho do córrego, o nosso amigo Palermo conhece bem toda essa bacia aqui, é uma área que está totalmente ocupada, totalmente, como está mostrando essa foto, basicamente está nessa situação, alguns quilômetros do córrego, então tem uma obra importante e relevante na questão de prevenção de enchentes, além, é claro, de dar um mínimo de dignidade para essas famílias que estão morando aí numa situação bastante precária. Aqui já um trecho que está em execução lá da obra, do Ponte Baixa. São obras bastante, como você pode ver aqui, são obras de grande porte, que tem a ver com a questão de drenagem, de contenção, piscinão e outras coisas. Aqui é um conjunto de obras que estão sendo realizadas também naquele local. Eu vou pular isso aqui para não fazer. Falar um pouco do planejamento de longo prazo, que a gente está falando do Plano Municipal de Habitação. Logo ainda em dezembro de 2016, a gestão anterior já encaminhou para a Câmara, o Executivo em 2016 encaminhou para a Câmara o Plano Municipal de Habitação, para ser discutido na Câmara. Passou o ano passado pela Comissão de Desenvolvimento pela Comissão... passou por 2 comissões semana passada, agora me falhou as comissões, e esse ano está na Comissão de Desenvolvimento Urbano, então vão ser feitas diversas audiências públicas para se discutir o plano. E a gente, inclusive, tem uma discussão agora, é uma questão de semântica aqui, que para a gente não é plano, para a gente é um conjunto de diretrizes para a política pública, à medida que estabelece os eixos do desenvolvimento da política habitacional no município de São Paulo, mas em nenhum momento estabelece de uma forma clara programas ou projetos que possam ser, aí sim, designados como plano. A gente tem, inclusive, previsto no chamado Plano Municipal de Habitação, um plano executivo de cada 4 anos, que nada mais é, na nossa opinião, do que o que a gente faz com relação aos planos plurianuais de investimento do município, que lá ali você lista objetivamente quais as obras, qual o recurso que precisa ser disponível.
A coisa sempre é ao contrário. Primeiro, qual recurso você tem disponível, depois você encaixa o que você tem de obras dentro das diretrizes da política habitacional, é óbvio. Você encaixa, você direciona aquelas obras para atender as metas e as políticas estabelecidas por aquela gestão. Então, o Plano Municipal de Habitação está, que é a informação relevante, já está na Comissão de Desenvolvimento Urbano. A Secretaria da Habitação foi questionada a respeito da posição, nós já fizemos todas as observações que nós achamos pertinentes com relação a questões específicas, como, por exemplo, Serviço Social de Moradia, que é a questão mais polêmica que tinha, por questões até de judicialização. Eu tive recentemente também com vários promotores de outras áreas, do idoso, direitos humanos e da própria habitação, tratando dessa questão. E a gente espera, o plano é esse, até o primeiro semestre do ano que vem, aprovar o Plano Municipal de Habitação. Esse ano, por conta de eleição, a gente teve muita dificuldade de tocar a discussão na Câmara dos Vereadores. A gente acha, segundo o tratado dos vereadores, eles entrariam já no ano que vem com as audiências públicas para tentar votar ainda no primeiro semestre. Tem os dados, eu não vou replicar aqui os dados, aqui a programação que a gente tem, inclusive a revisão aqui de 2016 em diante, que foi quando apresentado o Prêmio H, o casamento do PPA com os PACs, que é o que estava previsto inclusive no próprio plano. Tem um viés bastante forte que está sendo já, de uma certa maneira, não, já está sendo implementado na SEAB, que é a questão dos conselhos, que é a participação popular, democrática, na discussão dos investimentos da habitação, primeiro diretamente no Fundo Municipal de Habitação, através do Conselho Municipal de Habitação, mas principalmente nos conselhos gestores das EIs e das intervenções em EIs que a gente tem aqui. Isso, o princípio está perfeito, e a SEAB tem agido de maneira a fazer essa discussão com a sociedade civil, com alguns problemas. A gente, quando começou, tá bom, vamos fazer o primeiro conselho, opa, bacana, está funcionando, vamos fazer o segundo, o 10º, o 50º, então agora a gente está com o seguinte problema. Nós estamos já operando com quase 60 conselhos gestores de ZEIs no município de São Paulo. E a gente descobriu uma coisa, a gente não está tendo gente mais para acompanhar, porque a gente tem mais agora, só no curtíssimo prazo, a gente tem mais 15 para implementar, que curtíssimo prazo eu estou falando agora em 30, 45 dias, que é o prazo que nós temos para implementar, para poder fazer o início de discussão de algumas obras para 2019. Então a gente está com um problema operacional mesmo, de equipe, de pessoas, para poder acompanhar esse processo, mas... nossa opinião é que o Plano Municipal de Habitação vai ser um ganho muito grande para a gente, à medida que estabelece de maneira definitiva e clara para esta e para qualquer outra gestão quais os pilares, quais as diretrizes para a aplicação dos recursos da habitação, para a gente não ficar naquele risco de cada nova gestão vem com uma ideia nova e para o que foi feito na anterior e começa um projeto novo, um programa novo. Então, ali acho que tem um cardápio, tem um menu de programas e de ações bastante claro, bastante objetivo, e que a gente concorda com todos eles e está lá com ajustes que a gente está propondo, é óbvio, mas concorda com todos eles e vai trabalhar para aprovar esse plano até dezembro do ano que vem, até junho do ano que vem. Acho que é isso, acho que é isso basicamente. Obrigado. Muito obrigado, secretário Fernando Chucre. Nós vamos passar, então, agora para o quarto tema, intervenção em fundos de vale urbanos, pela professora doutora Luciana Rodrigues Travassos. Está funcionando? Tá. Bom, boa tarde, todo mundo. Quero agradecer ao Dr. César Martins pelo convite.
aos meus colegas que estão aqui. Dizer que é um prazer tratar esse tema com essa audiência super qualificada, que é muito bom poder trocar essas ideias. Modo de tela cheia. Eu vou falar de pé, porque é uma mania de professor, não consegue muito bem falar sentado, não. Eu queria apresentar aqui, acho que a ideia, talvez eu vá refletir um pouco sobre as questões que foram colocadas antes, e entendendo que a gente está falando sobre duas coisas aqui, né? Então, o Palermo colocou bastante uma questão sobre regulação, o Chucri sobre intervenção, e pensar que sempre que a gente vai falar sobre a questão das inundações urbanas, a gente vai ter que tratar de ambas as coisas, né? Tanto de regulação quanto de intervenção, pensando em duas situações, ou melhor, talvez 3 situações básicas aí, que são pensar a bacia, pensar o fundo de vale, né? Pensar a bacia, que é onde se produz a inundação, pensar o fundo de vale, que é onde a inundação acontece, e pensar que a gente tem 2 situações urbanas, bem genericamente, mas a gente tem 2 situações urbanas na cidade de São Paulo, que são a cidade formal, entre aspas, porque não é tão formal assim, e a cidade informal, né? Então, quando a gente vai falar de regulação, a gente está só falando da cidade formal, que é a que a gente regula, né? Onde vai poder acontecer a cota ambiental, e a gente está falando da cidade informal, cuja a questão mais candente são os assentamentos precários, e ali a gente, a princípio, a não ser que vá ter uma intervenção pública e o Estado vá também aplicar a cota ambiental ali, mas, teoricamente, não está dentro da cota ambiental, portanto, a gente vai pensar num tipo de intervenção que vá atender os mesmos princípios da cota ambiental. O que eu pensei em mostrar aqui hoje enfim, eu não sabia muito bem qual seria o público, então era uma evolução histórica das políticas públicas de drenagem urbana com relação à construção do espaço urbano. Vocês estão cansados de conhecer essa história, né? A ideia de que essa história leva a um tipo específico de produção do espaço e da relação das cidades com os rios, né? Então, são basicamente 4 relações diversas que a gente tem hoje entre cidade e rio, que eu vou tentar mostrar para vocês de forma básica. E aí, entender ou mostrar o que eu venho falando bastante, é como os fundos de vale são locais-chave para projetos de habitação, áreas verdes, saneamento e drenagem, ou seja, atendendo a uma série de demandas que a gente tem para qualificar os espaços urbanos. E aí, eu entendo que a gente está falando sobre 2 coisas, né? Sobre o que fazer e sobre onde fazer primeiro. Que acho que são as 2 questões que eu me sinto bastante solidária com o Chucri, porque, afinal de contas, qual é a nossa prioridade? Né? A nossa prioridade, muito provavelmente, são os assentamentos precários. Eu vou passar bem rápido essa parte da evolução histórica, mas só porque ela me informa um pouquinho sobre a segunda parte da minha apresentação. Tá? Então, até mais ou menos a década de 30, como vocês sabem, isso especificamente no município de São Paulo, mas também reflete nos municípios da região metropolitana, a gente tinha o tratamento das calhas dos rios, basicamente para a geração de energia elétrica e para saneamento, especialmente relacionados ao esgotamento sanitário, ao esgoto, né, à dissolução do esgoto, e as várzeas eram tratadas de múltiplas formas, né, ou seja, havia um embate muito grande e vários projetos diferentes sobre como a gente ia urbanizar, ou urbanificar, como eu prefiro, as várzeas de São Paulo. Então, tinha proposta de parque, tinha proposta de avenida, tinha uma série de propostas que aconteciam até então. Na década de 30, como vocês também sabem, o plano de avenidas do Prestes Maia, junto com algumas mudanças específicas na evolução do tratamento da drenagem, estabeleceram o que eu chamo de um paradigma na forma de tratar os rios urbanos na região metropolitana de São Paulo e avante, para além da região metropolitana de São Paulo, que é o binômio canalização de córregos e construção de avenidas de fundo de vale. Tá? Num primeiro momento, essa canalização de córregos e construção
construção das avenidas de fundo de vale, elas se apoiavam em planos gerais de estruturação urbana da cidade, né? Então, mais ou menos até a década de 70, isso se estabelece de forma muito forte. Temos planos viários, e nesses planos viários as avenidas de fundo de vale fazem parte como a principal maneira de construir essas avenidas, né? Então, nesse momento, se estabelece que o aumento da condutividade hidráulica, ou seja, expulsar rápido a água para baixo, né, para jusante, é a melhor forma de drenagem possível, né? Então, isso se estabelece até o plano diretor de macrodrenagem, né? Mas até então a forma como se olha é o aumento da condutividade hidráulica, e as avenidas de fundo de vale como formas de estruturação urbana. Isso de 1930 a 1970, gerando algumas... Opa, espera aí. Volta. Só vai para frente isso, espera. Ah, é porque eu não estou no PowerPoint, né? Como faço? Ah, achei. Desculpa. E algumas de várias avenidas que a gente conhece na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, elas obedecem a essa lógica que se estabelece entre 30 e 70. Aqui tem um exemplo da Marginal Tietê, a Avenida Pacaembu, muitas delas estão dentro dessa lógica. A partir da década de 70, especialmente por conta da linha de financiamento FIDREM do Planasa, a gente tem a oportunidade, uma oportunidade maravilhosa, eu estou sendo irônica, de fazer com que as avenidas de fundo de vale, que até então se estabeleciam dentro dos planos viários, se tornem programas de melhorias urbanas, né? Então, onde tivesse um córrego, esse córrego seria canalizado e uma avenida de fundo de vale seria construída, independentemente da função que essa avenida tivesse na estruturação urbana da cidade. Então, aqui, essa é uma avenida que vocês podem ver, uma avenida do Procave, né, o Programa de Canalização de Córregos 2. Né, o Procave 1 produziu algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o Parque Linear do Ticoatira. O Procave 2 canalizou e construiu a Avenida de Fundo de Vale em muitos dos afluentes do Aricanduva, mas também vários na Zona Norte. Né. Esse é o Córrego do Tabuão. Eu trabalhei nesse programa, mas na educação ambiental, durante alguns anos. E aí as avenidas de fundo de vale, então, a partir da década de 70, elas são caracterizadas principalmente por uma certa aleatoriedade. Né? Então, elas não fazem mais tanto sentido do ponto de vista da estruturação, embora algumas, porque estão colocadas em áreas cuja estrutura urbana era muito precária, elas acabam servindo como uma pequena estruturação dessas áreas, mas sem um pensamento lógico de estruturação urbana da cidade. Né? E aí a gente vai ter vários exemplos, ainda dentro do contexto do aumento da condutividade hidráulica, ou seja, expulsar as águas rapidamente para evitar as inundações, mas piorando as situações de inundação a jusante. Depois dos anos 2000, no finalzinho do século XX, o plano diretor de macrodrenagem, vocês já viram isso, né, provavelmente no primeiro dia, vai estruturar uma nova lógica para a drenagem urbana, que é a lógica da reservação. Né? Então, ela é uma mudança de paradigma importante, porque a gente para de querer expulsar a água rápido, né, de calcular a vazão e falar, bom, qual vai ser a vazão máxima, e, portanto, essa vazão que ela vai ser sempre superada, mas a gente vai tentar estabelecer o quê? A vazão de restrição. Né? Então, se essa determinado córrego pode ter X de vazão, eu tenho que trabalhar para reservar essa água a montante e, portanto, não preciso majorar a minha vazão na foz, ou melhor, não devo majorar a minha vazão na foz e devo fazer uma retenção a montante, ou seja, na bacia. No entanto, uma parte importante dessa reservação, ela foi feita por meio de piscinões, né? Menos pela cota ambiental, menos pelos microrreservatórios, menos por parques, áreas verdes, áreas mais permeáveis, e principalmente por meio dos piscinões, que poderiam ser a última
A última solução depois que tudo mais tivesse sido tentado. Mas os piscinões, eles, de fato, aconteceram na região metropolitana de São Paulo e estão previstos muitos outros piscinões. Não sei se o Delmar provavelmente vai falar dos reservatórios, não sei. Mas a grande questão que está colocada aqui é que os piscinões, eles reservam a água, mas os córregos seguiram sendo canalizados, né, numa situação um pouco paradoxal de expulsar a água das bacias e reservar água nos piscinões, o que talvez não tenha sido exatamente uma boa ideia. Por outro lado, depois da CONAMA 369, em especial, e principalmente depois da Lei da Minha Casa Minha Vida, a urbanização de favelas também passou a lidar com a urbanização das áreas de preservação permanente, né, por conta da flexibilização do Código Florestal, e também a Prefeitura de São Paulo, especialmente a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, passou a ser responsável pela criação dos parques lineares, né, e durante algum tempo, especialmente entre 2007 e 2010, uma série de parques lineares foram construídos que visavam, e aí sim, uma mudança de paradigma, não somente do ponto de vista da drenagem, mas também uma mudança de paradigma do ponto de vista da relação do rio com a cidade, né, do que a gente vai fazer na várzea, inclusive admitindo que, afinal de contas, se a gente tem que reservar água e se o rio sempre inunda, então o melhor lugar para o rio inundar é um parque linear, tá? Além de outras funções socioambientais que os parques lineares vão cumprir. Tá? Então, essa, por exemplo, é uma foto do Parque Linear do Rapadura, que é um afluente do Aricanduva. É um pedacinho de parque linear, né? Os parques lineares, eles ainda foram feitos de forma um pouco recuperação de áreas da prefeitura, né? Então tem uma ação importante, mas ela ainda não é definidora do que podem ser os rios urbanos, mas aí eu trouxe algumas fotinhos desses parques para vocês verem e de algumas situações que são importantes aí, né? Então a gente tem a urbanização de favelas nem sempre cumprindo todas as funções que poderiam ter, né? Então a gente tem dois tipos aí de urbanização de favelas que trazem questões bastante diferentes do ponto de vista da drenagem e do ponto de vista da salubridade das habitações, né? Então, por exemplo, essa foto da esquerda, a foto da esquerda é uma foto do Jardim Olinda, né, que a urbanização foi feita por meio da construção de habitação de interesse social, e a foto da direita é uma foto no Ribeirão Perus, né, que a urbanização foi feita a partir da remoção das habitações que estavam no fundo de vale e a reconfiguração das unidades dos domicílios, e a permanência de alguns domicílios que tiveram algumas situações com um passivo habitacional, né, um passivo de salubridade ainda bastante grande, né, com janelas, uma certa inadequação entre a habitação que fica e o parque que é feito, né? Assim, por exemplo, janelas que dão praticamente na calçada do parque, né? Porque tem que fazer uma reconfiguração da calçada, então tem o alteamento da margem, o alteamento da margem não combina com as habitações que estavam lá anteriormente e promovem outras situações de risco. Então, a própria evolução dessa relação ou dos projetos que são feitos em APPs de habitação de interesse social, eles são bastante importantes. O Chucri mostrou o projeto do Jardim Iporanga, né, em Mananciais, e as duas fases do Iporanga elas são bem diferentes, né? Então, a primeira fase do Iporanga, as unidades habitacionais foram construídas ainda muito próximas ao córrego, né? E, na segunda fase, você já tem uma área mais afastada do córrego, você consegue ter alguma segurança hídrica para aquela habitação, que é um pouco melhor do que na primeira fase, né? Então, algumas questões que devem ser consideradas quando a gente vai pensar em habitação de interesse social, ainda considerando que o rio vai sempre encher e, portanto, sempre tem um risco residual de acontecer
essas inundações. No caso do Jardim Poranga, inclusive, a parte mais protegida é a parte de montante, né? A parte de jusante ainda permanece com um risco considerável ali de inundação, né? Esse histórico ele vai produzir pelo menos 4 formas nas quais a gente pode encontrar os rios hoje na cidade, né? A primeira forma é essa que tem sido bastante falada na mídia, né? Dos rios ocultos, os rios em galeria fechada, os rios que a gente não consegue ver, que foram canalizados e que tem uma série de questões mesmo relacionadas à inundação, como os refluxos, como os dutos forçados, quando a vazão supera a vazão dos córregos, então apresentam uma série de questões. No entanto, esses rios eles estão localizados nas áreas com maior infraestrutura, nas áreas em que o Estado, seja ele prefeitura ou Estado mesmo, como ente federativo, já gastou muito dinheiro, né? Já investiu muitos recursos nessas áreas. São as áreas mais nobres, são as áreas mais caras, são as áreas em que os rios estão ocultos. São as áreas em que a cota ambiental vai ser aplicada. Uma segunda forma dos rios na cidade hoje são os rios em canal aberto, que eles são dessa segunda leva aí de projetos, né? Especialmente depois da década de 70, mas mais especialmente depois da década de 80, a não ser Pinheiros, Tamanduateí e Tietê, né? Mas essa é uma foto do Jaco Pêssego. São esses projetos principalmente levados no município de São Paulo pelo Programa de Canalização de Córregos e Construção de Avenidas de Fundo de Vale, né? Procave 1, 2 e Natimorto 3. Né? A terceira forma são os rios em parques lineares, principalmente a partir da segunda metade do século segunda metade da primeira década do século XXI, e a maior incidência dos rios, ou a maior parte dos rios urbanos na cidade hoje estão nessa condição, né? Essa é a condição mais presente dos rios na cidade hoje, que são os rios em assentamentos precários, ou seja, rios que demandam uma série de obras e que são oportunidades para a gente criar uma nova relação dos rios com as cidades. Óbvio que essa produção do espaço, ela tem, apesar das suas diferenças, uma relação centro-periferia. Então, as áreas mais infraestruturadas do centro são onde os rios estão fechados em galeria, ocultos, e, na medida em que a gente vai chegando para a periferia, a gente tem a situação dos rios em assentamentos precários. O que é importante dizer é que, para a gente pensar a drenagem, e para pensar a drenagem com relação à bacia, as cabeceiras são muito importantes. Então, quando a gente está indo para a periferia, a gente também está indo para as cabeceiras, né? Então, é mais um motivo pelo qual a gente precisa pensar os rios nos assentamentos precários, do meu ponto de vista, antes de pensar qualquer outro tipo de intervenção em fundos de vale, porque é ali que mora as principais questões que estão colocadas, né? Então, aqui só para a gente ver um pouquinho, né? Então, rios, obviamente, isso não está tão certo, porque isso é uma ameba, não é redondinho, né? Os centros dos municípios metropolitanos vão apresentar os seus próprios centros e periferias nessa situação, mas essa relação, ela mais ou menos se mantém entre centro-periferia, rios ocultos, até rios em assentamentos precários, naquela linha que eu mostrei para vocês. E aí eu entendo que a grande questão que a gente está colocando aqui agora é que esses fundos de vale eles são locais-chave para esses projetos, e aí a principal questão que eu acho que a gente conversa aqui, a SEAB tem um papel importante nessa história, que é a integração dessas políticas públicas, né? E por que mas isso é óbvio? Bom, é óbvio, mas nem sempre o óbvio é feito, né? Nas últimas gestões, os rios que sofreram processos de urbanização, eles não foram os mesmos rios que tiveram os parques lineares, e muito menos foram os mesmos rios que tiveram o projeto Córrego Limpo, por exemplo, só para a gente falar uma coisa muito singela, né? Muitas vezes o Rio teve o projeto Córrego Limpo, mas chegou na CPTM, eu vi que a CPTM é um dos indicados no processo, chegou na CPTM, e a CPTM falou assim, não, mas aqui embaixo, o coletor-tronco aqui por baixo da CPTM não pode passar,
Então, você vai e joga de novo todo o esgoto de volta no rio. Isso é uma situação que aconteceu no Parque Linear do Itaim Paulista. Né? Então, você tem uma série de situações em que fazer a intervenção no fundo de... Uma série não, todas as situações de fazer uma intervenção no fundo de vale vai demandar que se faça uma intervenção integrada entre, pelo menos, drenagem, saneamento, habitação e, se tudo der certo, que é o que a gente gostaria, que o verde estivesse presente para fazer os parques lineares. Né? Essa é uma situação do Recanto Paraíso, na Zona Norte de São Paulo, né, no qual a gente vê a oportunidade que tem, porque em muitas dessas áreas, então, quando a gente fala assim, essa cidade está inteira urbanizada, a densidade é muito alta, construtiva não é tanto quanto, em coeficiente de aproveitamento não é tanto quanto em taxa de ocupação, né? Mas a gente tem oportunidades de, nos projetos urbanísticos, principalmente nos projetos urbanísticos de intervenção em habitação de interesse social, criar um novo espaço ali, e os projetos do Renova São Paulo, de fato, fazem isso com bastante competência, pelo menos aqueles que eu conheço. Porque a gente tem que pensar que uma situação de canalização de córrego com permanência de habitação, como está aqui nessa imagem, ela não é aceitável, né? Nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista da intervenção na habitação, que era o que o Chucri estava falando. Então, eu estabeleci aqui alguns pontos que eu acho importantes. Eu não estou controlando o meu tempo, para variar, não sei como está, mas que eu considero importantes. Né? Então, do ponto de vista da escala regional, ou do ponto de vista da bacia, a coordenação das intervenções, como eu vinha falando, ela é essencial, é primordial que ela aconteça. E na escala da bacia, que a gente vai pensar na minoração das inundações. Né? Como eu falei antes, a inundação ela acontece, ela é produzida na bacia e acontece no fundo de vale. Portanto, resolver ou minorar as inundações precisa ser uma ação na bacia e não no fundo de vale. Se não for a cota ambiental, porque a gente não está falando de áreas que vão ter empreendimentos imobiliários, que seja por intervenção pública. Né? Os tais dos reservatórios, piscininhas, parques, áreas verdes. É uma pena que quem ia apresentar os trabalhos do DEPAV não veio, né? Porque as áreas verdes é que são essenciais na bacia para a gente pensar na diminuição dessas inundações no fundo de vale. No entanto, as inundações sempre vão acontecer e elas acontecem no fundo de vale. Portanto, o fundo de vale precisa estar preparado para receber essas inundações e para proteger as áreas urbanas e a habitação dessas inundações. Né? Portanto, na escala local, a gente precisa pensar nessa relação entre os espaços públicos e o fundo de vale. Obviamente, isso tem uma função importante na ampliação das áreas verdes e de lazer, que são muito importantes para essas regiões. Né? Elas podem promover costuras locais, né? Elas podem promover essas conexões locais. Né? Eu gosto muito de citar o caso de Guaianazes, por exemplo, né? Que você tem um céu de um lado do rio, a CPTM do outro lado do rio, um parque linear que, infelizmente, não promoveu nenhum tipo de conexão local e poderia ter feito uma costura bastante importante daquela região, que é uma centralidade importante da Zona Leste de São Paulo. Né? A urbanização de favelas, obviamente, e questões de gestão e de uso desses espaços, que eu vou passar bem rápido. Mas essa é uma foto desse parque que eu estava falando, em Guaianazes, é o Guaratiba. Aqui é o rio, aqui estou mostrando para vocês, aqui é o Ribeirão Guaratiba, né? Desse lado fica o Céu Jambeiro. Do lado de cá fica a estação de trem e aquela centralidade de Guaianazes. Né? Então, a construção desse espaço, ele pode servir. E essa, inclusive, era uma regra, teve uma resolução do próprio Ministério Público, em 2006, se não me engano, que pedia que os parques lineares fizessem essas conexões, fizessem essas costuras, que fossem lugar para a criação de ciclovias para essas conexões locais. Né? Então, eu considero isso bastante importante, né? Pensar nessa relação do rio com o parque, do parque com a cidade. Obviamente, aqui a gente tem uma questão importante, que é o parque e o rio precisam conversar. E, para isso, a gente precisa tratar a drenagem de forma interessante e de forma que, embora ela precise garantir a segurança hídrica, ela também precisa garantir a fruição daquele espaço. E
e para isso a gente precisa entender melhor como construir esses canais, né? Essa é uma foto do Jardim Damasceno, com um canal que acabou de ser feito, já está inteiro assoreado, né? Que não promove nenhum tipo de costura. Então, muitos dos parques lineares que foram construídos, eles não têm ponte de um lado para o outro. O rio continua sendo uma barreira urbana importante em muitos desses parques, o que infelizmente acontece. Em alguns parques lineares que foram criados, o rio sequer está lá, né? Embora tenha tido um investimento em infraestrutura, o rio pudesse estar lá, mas ele continua canalizado em galeria. E aqui tem um exemplo do Parque Novo Parelheiros, que, inclusive, se não me engano, recebeu alguns prêmios, porque tenta fazer um pouco mais essa costura, tem um tratamento um pouco mais interessante da calha do rio e dessa relação do rio com o parque, do parque com a cidade, das travessias e tudo mais. Esse é o Iporanga, né, que o Chucri já mostrou. Aqui o que eles chamam de as nascentes do Iporanga. Né, então, e aqui tem gente que vem e bebe água nessas nascentes, né, porque considera-se que a água está bastante limpa aqui. O Iporanga e as urbanizações de mananciais, eles foram mais felizes do que as outras urbanizações, porque aqui sim contaram com uma maior integração entre os vários setores da prefeitura, né? Então estava a SEAB, estava a SVMA, e o programa Córrego Limpo também em algumas dessas intervenções. Então essas intervenções elas têm uma qualidade maior do que outras, por exemplo, aquela que eu mostrei do Ribeirão Perus, né? Que de fato poderia ter sido mais integrada com outros setores e ter promovido uma melhora. Porque a grande questão que está aqui é a seguinte: existe uma melhora urbanística em todos esses projetos. Né? No entanto, elas poderiam ser ainda melhores, né? Eles poderiam ser projetos completos que olhassem para todos esses fatores. A ampliação de áreas verdes de lazer, eu não preciso explicar por que elas são muito necessárias, né? Especialmente nas áreas na periferia. A gente tem altíssimas densidades, com pouquíssimas áreas verdes, densidades populacionais mesmo, muito maiores do que no centro expandido, ou na área onde a gente vai aplicar a cota ambiental. Né? É muito importante. Essa é uma foto do Damasceno, essa é uma foto do Itaim Paulista, né? Do Ribeirão Itaim. Como a gente consegue, a partir da requalificação desses fundos de vale, estabelecer novas formas dessa presença da relação do rio com a cidade. Alguns dos meus colegas arquitetos entendem que esses não são parques lineares. Do meu ponto de vista, esses são parques lineares, são os parques lineares possíveis dentro do nosso contexto. Né? Essas conexões locais, né? E, obviamente, a questão da urbanização de favelas e da urbanização de favelas em fundos de vale. Eu não trouxe os dados, mas o Chucri certamente sabe quais são esses dados, que dessas 1.700 assentamentos precários, pelo menos um terço deles está em fundos de vale, né? Pelo menos um terço deles está em fundos de vale, portanto, essa é uma situação. E se a gente for olhar para a região metropolitana, isso também está colocado, né? Então, essa é a situação principal que eu entendo que a gente deve dar força. Né? E aqui a gente consegue, com a integração das políticas públicas, atender a uma série de demandas, inclusive a demanda por exemplo, diminuição de ilhas de calor, né, no momento em que a gente está pensando em melhorar a qualidade da vegetação nessas áreas. Tá? Eu acho que esse é um parque que eu gosto bastante, que é o Ribeirão do Fogo, também na Zona Norte, e acho que era isso que eu trouxe para falar para vocês. Obrigada. Aqui está meu e-mail, se alguém quiser a apresentação ou conversar depois. Muito obrigado, professora Luciana. Nós vamos fazer o seguinte, até para ver se ainda vai ser possível a apresentação do primeiro tema, então eu vou fazer um pequeno intervalo de 15 minutos, tá? E depois nós retomamos os trabalhos.